Olá, aqui é o Anderson Pontes, trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal. Queria agradecer a todos os amigos do Face que compartilharam o primeiro vídeo, que deram aquela mensagem de apoio. O objetivo de estar trazendo esses vídeos é realmente estar pregando a palavra, é estar levando a palavra àquelas pessoas que de repente estão precisando ouvir uma palavra de conforto, de alívio, de repente estão passando por um momento de dificuldade, e eu gostaria de continuar falando sobre isso, sobre essas tempestades que às vezes chegam nas nossas vidas. E o texto de hoje fica novamente no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23. Nós encontramos aquela passagem que fala da tempestade, no meio do mar, onde Jesus acalma a tempestade. No capítulo 8, a partir do verso 23, que diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Esse texto aqui, mais à frente nós vamos continuar lendo, dando seguimento aos outros versículos, mas o que eu queria aqui me ater a esse texto é o seguinte: que Jesus entra no barco, e quando ele entra no barco, os seus discípulos o seguem, e o barco sai para eles atravessarem o mar da Galileia. E ali, quando eles saem com o barco, eles não imaginam a situação que ia aguardá-los à frente. Eles estão dentro do barco, Jesus está no barco, só que quando chega no meio do mar, como acontece na nossa vida, de repente começou a mudar o tempo. De repente começou o vento a soprar, de repente as nuvens começaram a escurecer e de repente surge uma grande tempestade. Essa tempestade ela é tão grande que quando nós vamos estudar sobre ela, Mateus se refere a ela com uma palavra que no grego significa seísmos. Seísmos significa quando nós queremos relatar algo referente a um abalo sísmico, a um terremoto. Mateus se refere a essa tempestade com essa palavra. Ele está dizendo que a tempestade não era qualquer tempestade, era uma grande tempestade. O mar se revoltou de uma tal forma que eles pensaram que iriam perecer. E o que acontece? Muitas das vezes nas nossas vidas é assim mesmo que acontece. Nós estamos tudo bem, nós estamos vivendo um mar de rosas, nós estamos com tudo no controle, mas de repente tudo muda. De repente o vento chega, de repente o mar se agita, de repente as ondas começam a se levantar contra as nossas vidas, de repente vem a adversidade, vem a enfermidade, vem a luta, vem a doença, vem tudo e nos pega de surpresa, como essa tempestade pegou os discípulos. Só que nesse contexto, não adianta, quando nós estamos na tempestade, a primeira coisa que eu queria dividir aqui com você é o seguinte: não adianta nós ficarmos olhando para a tempestade. Olhar para a tempestade não vai adiantar nada, não vai mudar nada, você só vai ficar olhando para a tempestade. E quando nós estamos no meio da tempestade, nós ficamos apavorados a ponto de ficarmos assim, às vezes, parados, paralisados, sem ter ação, sem ter o que fazer, sem ter como reagir. O que eu quero te dizer com isso é que no meio da tempestade, nós às vezes nos preocupamos em tentar achar uma solução para a tempestade. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, a solução da tempestade não está nas nossas mãos. E às vezes nós nos confundimos pensando que temos o controle da tempestade, mas quem controla o tempo, quem controla o vento, quem controla tudo, não somos nós. Quem comanda as nossas vidas é Deus, quem comanda nossas vidas é o Senhor dos Exércitos. E naquele momento ali a tempestade começa e a Bíblia fala que as ondas eram tão grandes que cobriam o barco. E agora o que acontece? Nossa vida está dentro da tempestade, a tua vida está dentro da tempestade. Só que nós, na hora do desespero, como os discípulos também estavam ali, nós pensamos em quê? De repente nós vamos usar os remos. Só que os remos nesse contexto também não vai te ajudar em nada, porque os remos nesse contexto representam os recursos humanos. E quando nós estamos no meio da tempestade, usar os recursos humanos não vai adiantar nada. Não vai adiantar você pedir ajuda ao seu pai, à sua mãe, não vai adiantar você de repente pedir ajuda
você está passando por uma dificuldade financeira, de repente pedir um empréstimo no banco, pedir ajuda a um agiota. Não, nenhuma desses recursos humanos vão solucionar o teu problema no meio da tempestade. Não vai adiantar também você de repente pedir ajuda a quem ficou na praia. Quem ficou na praia representa o teu passado. O teu barco, ele está seguindo adiante, ele está indo para o outro lado, ele está indo para um ponto futuro. Porque quem ficou na praia, de longe, ele está olhando o teu barco no meio da tempestade. E lá para ele não sabe quem está dentro do teu barco. Lá para ele só tá vendo um pequeno barco no meio da tempestade e ele tá dizendo, aquele barco vai naufragar, o casamento dele vai naufragar, a vida dele vai naufragar, tudo que tem relacionado à vida dele vai dar errado. E quando nós olhamos para o barco, que nós estamos na praia e olhamos para o barco, nós pensamos, bom, realmente, quem está naquele barco vai morrer. Mas acontece que quem está na praia, ele não pode ver quem está dentro do barco. Ele só pode olhar para a tua vida e imaginar a desgraça, a tragédia que poderia vir a acontecer. Mas acontece que Jesus está no meu barco, Jesus está no teu barco. Ele não nos abandonou. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Só que nesse momento não adianta pedir ajuda às pessoas erradas. Os discípulos não iria adiantar pedir ajuda a outro discípulo. Não adiantava entre eles ficar falando o que nós vamos fazer, o que nós vamos agora resolver. Não se resolve. Eles não tinham essa autoridade. Eles até poderiam parar e pensar, mas espera aí, nós andamos com ele, nós dormimos com ele, nós caminhamos com ele e nós já vimos ele fazer tantas coisas. E aí eu quero te dizer outra coisa que é muito importante nas nossas vidas. Andar com ele, dormir com ele, caminhar com ele, não significa que conhecemos ele. Porque nós vemos ali no meio daquela tempestade uma situação onde os discípulos que andavam com ele, dormiam com ele, mas não tinham a noção e a consciência de que ele tinha poder e autoridade para resolver aquele problema. E quando eles acordam a Jesus, Jesus vira para ele e fala, mas por que temeis? Será que vocês já não viram o que eu fui capaz de fazer? Será que vocês já não viram os milagres que eu tenho feito? Por que é que vocês estão duvidando que eu possa acalmar essa tempestade? Então Jesus agora vira e a Bíblia vai dizer que ele ordena o vento e ele ordena ao mar. E na mesma hora aquela tempestade cessa. O que eu estou querendo te dizer? Que a Bíblia vai falar assim, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, este ser que estava dando ordem ao vento, que estava dando ordem ao mar, era o mesmo ser que pertencia à Trindade antes de tudo ser criado. O vento, quando ele ouve a voz do mestre, ele reconhece que quem está mandando ele parar é quem o criou. Então nós estamos vivendo um momento onde às vezes nós esquecemos de quem está no controle da nossa vida. Só que aí é onde mora o perigo, porque eu queria perguntar a você que de repente está vivendo uma vida, e hoje eu queria te fazer essa pergunta. Eu não sei se ele está dentro do teu barco, mas se ele não estiver, eu gostaria de trazer a você esse convite. No dia de hoje, peça para que Jesus entre dentro do seu barco, que ele possa realmente estar presente na sua vida, para que na hora da tempestade você tenha quem acordar, você tenha quem pedir socorro, porque não adianta pedir socorro às pessoas erradas. Na hora que você precisa de ajuda, na hora da tempestade, na hora do vento, só existe um homem que tem o poder de acalmar essa tempestade, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E eu queria convidar ele hoje para entrar na tua vida, na minha vida, e continuar dentro do nosso barco. E ele vai fazer você chegar do outro lado. E quando nós chegamos do outro lado, Jesus encontra ali os endemoniados. Jesus liberta os endemoniados, e através daquele endemoniado, toda aquela cidade conheceu quem era Jesus, e todos vão saber que Deus tem o poder de acalmar a tempestade e fazer a sua vida chegar do outro lado. Essa aqui é mais um pensamento, é mais um texto que eu queria deixar aqui para você, para nossa reflexão. Um grande abraço do Anderson Pontes, que você possa estar compartilhando esse vídeo, e espero que ele tenha servido de incentivo e motivação para que você continue lutando, continue perseverando, e que você creia que Deus tem o poder de acalmar essa tempestade que de repente chegou na sua vida. Grande abraço do Anderson Pontes.